Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Capital Business Podcast, o seu podcast de negócios, empreendedorismo, vendas, mercado financeiro aqui de Brasília. Nosso intuito é trazer grandes empreendedores com histórias para que vocês possam aí navegar em várias vertentes mesmo e vocês possam aproveitar ao máximo desse conhecimento aqui desses grandes empreendedores. Estou aqui hoje, eu sou o host do podcast, Victor Minay, estou aqui hoje também com a Fernanda Solon. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Capital Business e hoje com uma figura extraordinária, hein? Caramba! Mais do que extraordinária, achei o máximo lá no Conjunto Nacional, sensacional. Vocês vão poder visualizar isso aí, tá top! Já tá dando spoiler, né? Com certeza, eu sou dessas. Bom, mas hoje estamos aqui então com uma figura ilustre, tá? Antes de falar o nome dele, graduado em Direito pelo Uniceub, especialista em Direito Empresarial pelo IDP, especialização em Direito Imobiliário, sócio do Vieira e Serra Advogados Associados, presidente da Comissão de Regularização Fundiária da OABDF, membro do Complan, que é o Conselho de Planejamento Urbanístico, empresário e sócio da Global Incorporações, BSB Musical, Musiflex, possui franquia da Smart Fit, sócio da Mr. Brownie, sócio da Moai, grupo de networking business daqui de Brasília, que muitas pessoas conhecem, e também sócio da Milk Lab. Caramba, eu até perdi o fôlego aqui para falar. Estamos aqui com o nosso ilustre convidado, Leonardo Vieira. Seja muito bem-vindo aqui ao Capital Business Podcast. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Para mim que é um prazer enorme estar aqui com vocês. Vi as pessoas que passaram antes de mim e estar sentado aqui hoje, para mim, é uma honra. Obrigado. Nossa, é uma honra pra gente. Muito obrigada, de verdade. Bacana. Imagina. Excelente. E, Léo, agora eu vou te chamar de Léo, né? Porque a intimidade já... Por favor. Léo, a gente te conhece já um pouco, mas até para quem não te conhece muito, traz um pouco aí da sua história de vida, mas... Vamos fazer diferente hoje, Fernanda? Bora, vamos. Vamos começar de trás para frente, porque são tantas atribuições, né? Uhum. O que hoje toma mais o seu tempo? Qual que é o seu foco? Assim, o que ocupa mais o seu tempo dentro dessas atividades? E o que você quiser trazer aí dentro dessa retrospectiva, história de vida e profissão, fica à vontade. Show de bola. Vitor, eu sou advogado. Né? Eu sempre digo que eu sou advogado, é o que eu dedico meu tempo a fazer e também estou empresariando, né? Uhum. Então essa é um momento de vida, mas a advocacia é uma vocação. Uhum. Então eu não sei se eu continuarei com outras empresas no futuro, mas esse título de advogado eu carrego comigo até o fim. Bacana. Então assim, você lendo o número de empresas, eu até me surpreendi um pouco. A ideia nunca foi essa, mas as oportunidades vão surgindo e quando coincide delas também serem oportunas, a gente acaba abraçando, né? Então, a gente hoje tem uma holding que ajuda a organizar todas essas empresas que estão abaixo dela, mas o meu dia a dia é dentro do escritório. É para lá que eu vou todo dia de manhã, é para lá que eu saio para ir para minha casa, e essas empresas elas se inserem dentro desse dia a dia, mas sempre por meio do escritório, né? O escritório que é o grande canal, é a veia propulsora desse empreendimento, né? Fantástico. E o que te levou a escolher essa profissão aí de advogado, a fazer direito? Vamos lá. Bom, a família é grande pra caramba. E eu tenho inúmeros tios que são advogados. Então, assim, embora meus pais não sejam, eu tenho, acho que são 6 tios e os primos todos seguiram esse mesmo caminho. Uhum. E os almoços de domingo eram animados, né? Com os casos, eles contando como é que eram e tudo. E, naturalmente, você vai se interessando. E meu irmão mais velho fez direito, minha irmã mais velha também fez direito. E aí eu resolvi inovar um pouquinho e fazer seguir direito pelo mesmo caminho. Então, bom assim, não houve uma pressão nem nada disso, mas eu acho que foi algo muito natural, assim. Eu nunca me vi exercendo outra profissão ou fazendo outras coisas. A gente sempre tratou com, quando eu for advogado, quando eu vier a fazer direito, enfim.
Então foi algo muito, muito natural. E como que foi pra você, assim? Porque tem várias franquias aqui, né? De nome. Como que foi ter aquele feeling de advogado, mas entrar pro lado empreendedor, assim, dos negócios? Enfim, como que você se projetou, assim, pra falar, pô, agora eu também quero ser um businessman, né? Enfim, dono de empresas, franquias. Esse título a gente nunca quis ter. Mas, de novo, foi algo que foi ocorrendo, né? E aí eu vou ter que remeter ao inicinho do escritório mesmo, né? Agora a gente tenha invertido a ordem que você falou, vamos começar de trás para frente, eu vou voltar lá para o início, para a origem. Eu era estagiário ainda, e aí eu conversei com meu irmão, que é meu sócio em todos esses outros negócios. E eu falei, olha, eu tô saindo aqui do escritório e por que a gente já não abre o nosso? Porque é muito mais fácil você se juntar quando você não tem as responsabilidades de uma família, quando você não tem tantos compromissos financeiros. E se abraçasse, se eventualmente não viesse a dar certo, a gente já tá perdendo muito pouco. A verdade era essa. A aposta era muito, muito fácil de ser feita. E quando a gente abriu o escritório, tanto é que hoje a gente fez o lançamento, a Fernanda deu um spoiler bom, mas a gente fez o lançamento da marca essa semana, essa nova marca, e a gente coloca que o Vieira e Serra é feito, a gente se propõe a fazer direito para negócios. Legal. Então é isso que a gente se propõe a fazer, direito para negócio. E a gente sempre acreditou que se nós, advogados, soubéssemos verdadeiramente o que o empresário sofre, quais são as dores dele, eu conseguiria ajudá-lo para além do direito, para além das leis. Então, assim, eu acho que essa parte empreendedora veio muito dessa curiosidade também. Eu brinco que... Se colocou no lugar do empreendedor, né? Para entender. Quando chega um cliente no escritório, eu falo, eu sei o que você está passando. Nossa, muito eu já passei por isso. Uhum. E foi assim que eu resolvi. Muitas vezes as sugestões nem são jurídicas, são administrativas. Por quê? Porque a gente está ali no dia a dia, a gente vê como é que os meus outros sócios saem do outro lado, enfim. Então, foi muito nessa curiosidade e as coisas foram ocorrendo. Os nossos clientes muitas vezes nos procuram para que a gente traga esse valor agregado de smart money, não só de investimento, claro, mas desse conhecimento holístico, né? Eu falo que o advogado ele tem uma grande vantagem em relação às demais profissões, porque eu consigo pegar um conhecimento emprestado de todas as causas que já passaram por lá. Então eu não preciso ter vivido aquilo para saber onde dá certo e onde dá errado. Quando eu chego a um processo que eu vejo que a pessoa não teve bons frutos, eu sei que ele fez, ele me conta toda a história. Então, assim, eu tenho um repertório emprestado dos meus próprios clientes. Então, com esse valor agregado, as pessoas vieram nos procurando. Claro, muito em razão das amizades, dos relacionamentos que a gente foi criando. E aí foi isso, foi de uma maneira muito natural. E, Léo, me veio uma curiosidade aqui agora, porque todo mundo tem 24 horas, né? Assim como eu, Fernando e você com tantas atribuições, tantas atividades, qual que é o seu segredo para, às vezes, delegar funções, enfim? Porque muitos empreendedores têm insegurança, às vezes, de deixar o negócio deles na mão de outras pessoas, né? Como é que você faz essa gestão de tempo? Como é que você delega essas funções? Se é que você tem pessoas de confiança, enfim, para tratar todos esses negócios dentro de 24 horas. Legal. Então, como eu disse em relação ao escritório, eu sou quem juntamente do meu irmão, né, meu sócio, que controlamos. Mas para todas as outras empresas existe um grupo controlador, né? Eles operam as atividades e a gente fiscaliza. Então, quando a gente entra dentro de uma empresa, eu coloco o jurídico para dentro do meu escritório, que é uma forma de eu ter algum controle, porque pelo menos em relação às demandas eu sei do que está se passando. E a gente tem essa holding, né? Então essa holding, ela analisa as DRS, como é que tá a questão das vendas, faz todos os questionamentos que a gente mesmo tem curiosidade.
E aí, quando a gente entra dentro da empresa, eu faço naturalmente, como bom advogado, acordo de cotistas ou de acionistas, a depender se é uma SA ou uma limitada. E aí eu coloco uma política de governança bem justa. Então, assim, qual o poder de liberdade que esse grupo controlador tem sem antes nos pedir autorização? De quanto em quanto tempo a gente vai se reunir enquanto conselho para deliberar sobre o futuro da empresa? Então, assim, é claro que você vai ter que confiar nas pessoas que estão ao seu lado, até porque eu acho que se faltasse isso não seriam seus sócios, né? Mas, de alguma forma, a gente busca ter essas informações e tá ajudando mesmo, né? A ver esses números, como é que a gente pode otimizar eles. Mas, assim, em relação à hora, é cíclico e é complicado, cara. Porque, assim, tem hora que a gente fala, olha, não dá mais, vamos começar a focar realmente em algum polo, algum segmento, mas aí passa uma atividade que a gente gosta, ou então dos sócios, enfim. O que nos motiva são coisas diversas e a gente acaba abraçando e aí fala, putz, a gente tinha se prometido que não ia mais fazer isso. Mas tem hora que o dia precisa ficar mais longo e aí a gente acorda mais cedo, dorme mais tarde e, de novo, é cíclico, né? Então, assim, tem dias que estão tranquilos também. E, enfim, acho que quando a gente é jovem e a idade de ralar é agora, né? Agora. Eu falo isso muito com o Vitor, né, Vitor? Eu falo, Vitor, você tá com olheira, você tá muito cansado. Mas eu falo, continua, porque você é novo. Então é o momento. Vitor, você tá um bagaço, mas continua. Eu não. Eu não, eu já tô mais velha, tenho 2 filhos, maridão. O Vitor tem a Ju maravilhosa, né? Mas eu falo, amigo, é esse horário, esse tempo, é esse momento. Porque lá na frente a gente vai usufruir, não, né? Mas eu brinco, Fernanda, que assim, o gás de hoje, embora nós sejamos novos, né? Nós 3, mas o gás já não é igual, né? De novo, eu abri o escritório e nem poderia, né? Assim, eu era estagiário, meu irmão era o advogado e compunha essa sociedade com o meu avô. Meu avô emprestou o nome porque naquela época a sociedade de advogado precisava necessariamente ter 2 advogados. Como eu era estagiário, eu não podia ser, né? Então, abriu-se a sociedade meu irmão e meu avô e eu era estagiário. Só que o meu avô nunca desempenhou. Mas isso eu tava com 22 anos de idade. Cara, o gás é bem completamente novo. Diferente, né? Eu chegava cedo, não tinha nenhum cliente e a gente ia estudar, ia pra reunião emprestada, falava, pô, deixa eu participar, deixa eu ajudar, ligava pros amigos, enfim. Muita relação, coisas que hoje em dia você não se enxerga mais fazendo. Então, assim... É mais receptivo do que o ativo, assim, né? Mas você recebe... oportunidades do que você corre atrás. É um investimento, né? Isso, a gente fala, olha, você tem que encher sua caixinha de ferramentas, porque você não sabe qual que vai precisar lá na frente. É isso. Né? Então, assim, vai se munindo de todas as ferramentas que você puder, porque lá na frente você vai ligar esses pontos, né? O connecting dots. Você vai... Cara, e é isso mesmo. A vida parece uma preparação, assim, né? Tudo que você vai fazendo, você vai se preparando para as coisas que vão acontecendo depois ali na frente. Você não fazia ideia, mas assim, alguma coisa que você fez ali atrás, falou, pô, agora fez sentido e te preparou para aquela oportunidade, né? E os contatos, né? A quantidade de contatos que você faz de maneira despretensiosa e lá na frente você tá vindo a fazer negócio com aquele cara, ou ele se tornando seu cliente, ou você precisando da ajuda dele enquanto cliente. Então, essa rede, né, e esse ciclo da vida é muito legal, cara, quando você olha para trás, né? Bacana. Falando em relação ainda, voltando sobre os seus clientes, a Vieira e Serra, ela tem pontualmente, com a atuação pontual em relação à parte de direito empresarial, tributário, civil, trabalhista, mais ou menos como é que é essa atuação dentro como advogados ali, pontualmente? O escritório, ele nasceu, Fernanda, para ser um escritório empresarial, societário, né? Só que qual era a dificuldade? Eram 2 garotos, né? E qual grande empresa ia confiar um M&A na nossa mão, né? Então a gente estava fazendo muita coisa que não nos motivava, né? A gente fazia
ações de trânsito, ações que não era por aquilo que a gente tinha aberto o escritório, em definitivo. Mas quando não se tem nada, você vai abraçando tudo, né? E aí, em um dado momento, a gente pediu uma carteira de massa. Né? A gente falou, olha, a gente precisa... O que é carteira de massa? É uma carteira com um volume grande de ações judiciais. E o escritório cresceu muito naquele momento. Muito assim, para os parâmetros que nós tínhamos. Éramos só nós dois. A gente contratou mais 4 advogados, secretário, estagiário. Só que como é que era a nossa rotina? A gente fazia uma média, o escritório, de 60 audiências por semana. Era uma coisa de maluco. Nossa. Era coisa de doido. Não só nós dois, né? Esse time. E aí, quando chegava de noite, eu e meu irmão, nós íamos fazer os prazos. E fim de semana organizando, enfim, a gente não tinha vida. E o financeiro não se justificava, né? Então, depois de um ano, a gente estava no mesmo lugar, vamos dizer assim, sem perspectiva de crescimento, porque não tinha tempo ocioso, e deixando passar boas oportunidades, a verdade era essa. E aí a gente falou, olha, não servimos para fazer isso, vamos dar um passo para trás, porque a gente nasceu para ser um escritório de empresários e para empresários. E aí foi curioso, porque quando a gente começou a falar muitos nãos, né, para outras o que poderia ser visto como oportunidade, mas não eram, a gente começou a receber os sims que a gente queria. Né? E aí a gente entendeu naquele momento o que era ter foco. Né? E aí nessa de a gente saber qual era o nosso foco, que era assessorar as empresas, aí sim, esses outros ramos do direito foram surgindo. Entendi. Então assim, se eu vou ajudar o empresário, cara, eu preciso gerar fluxo de caixa para ele. Então eu preciso desenvolver o meu tributário. Poxa, mas uma dor que é muito pujante dentro do empresariado é a trabalhista. Então eu preciso ter um segmento trabalhista. E aí o cível veio a reboque. Né? Então, assim, foi algo que foi ocorrendo, mas sempre com esse foco agora. E aí, depois de um tempo, a gente teve a oportunidade de receber uma nova carteira muito grande. Né? De um cliente que é nosso cliente até hoje, a Brasal Refrigerantes. E aí a gente falou, olha, esse é um ponto de inflexão. Se nós não soubermos fazer de novo essa advocacia de massa, a gente tá fadado a ser um escritório pequeno. Não que isso seja um problema, mas não era o que nós realmente gostaríamos. E aí a gente fez o quê? Comprou know-how. Então eu trouxe gente que já sabia operar. Né? E isso a gente aplica também muito dentro das nossas empresas. Tem hora que você não consegue ter o período de aprendizado. Quando você não pode ter esse período, o que você tem que fazer? Você tem que comprar. Então compra por consultoria, compra por headhunter, para trazer um profissional que já traga tudo isso para você. Enfim. Então nessa hora a gente deu uma tracionada muito grande no escritório. Entendi. Bacana. Legal. E assim, falando da parte ali, porque quando a gente traz ali pro ramo de business mesmo, e negócios, que é onde vocês atuam até com vários clientes, existem muitos riscos, né? Até pra gente, pro empreendedor em si, né? Existem riscos de praça, riscos jurídicos, enfim, né? Então exige-se um planejamento de riscos dentro de um panorama, de um cenário onde os empresários consigam ali evoluir e se desenvolver, né? Mas qual que é a importância de você fazer um bom planejamento de riscos, assim, trazendo para os empresários, assim, qual que é a importância deles, antes deles adentrarem e se jogarem num negócio, né, entender quais são os caminhos, quais são os obstáculos desses caminhos, o que vem ali pela frente, até para se prevenir, né, antes que aconteçam tragédias até, sim, né? Então, sim. assim, o que você tem para trazer de importância nessa parte de planejamento aí? Vitor, assim, eu tenho sócios de todas as qualificações, né? Então tem o pessoal do administrativo, da administração, desculpa, do contabilidade, tem engenheiro, enfim, tem todas as economistas, e eu não estou menosprezando o planejamento prévio. Eu acho que ele é muito importante. Mas o que é fundamental
é você ter sócios que se adaptem às circunstâncias e tenham capacidade de desenvolvimento. Então, assim, porque não adianta também a gente fazer um planejamento maravilhoso e vir uma pandemia, como a gente teve, e rasgar aquilo tudo e a pessoa ficar completamente engessada. Então, assim, a capacidade criativa e principalmente executiva do teu grupo de sócios é o que eu acho que faz o negócio dar certo ou não. Então, mais do que o negócio em si, eu analiso as pessoas que estão envolvidas nele. Muitas vezes eu nem entro pelo negócio, mas pelas pessoas, né? Eu acho que... E aí, trazendo um pouquinho para o direito, que eu não consigo fugir, 95%, eu não sei exatamente, é um pouco mais do que 95% das sociedades do Brasil, elas são sociedades limitadas, aquele famoso LTDA. E a sociedade limitada, ela é uma sociedade de pessoas, ao contrário de uma sociedade anônima, que é uma sociedade de ações. Então, por que isso? Porque essa relação das pessoas, ela é o que faz a sociedade estar junta e estar prosperando. Então, por isso que eu tô colocando que não tô tirando o peso do planejamento prévio. Eu tô, na verdade, ressaltando que, além disso, eu acho que o principal são as pessoas envolvidas naquele negócio. Já que você trouxe para esse lado até de pessoas, assim, você pode puxar até a sardinha para os teus negócios, mas quando se trata de pessoas, existe alguma característica relevante que você avalia para ser tipo um bom sócio? Tipo assim, não, esse cara aqui, eu costumo olhar para os princípios dele, ou então eu costumo olhar para o conhecimento técnico, não sei, existe alguma característica que você considera assim, pô, um bom sócio precisa ter isso? Sim, a gente tem nosso mapeamento de pessoas lá dentro da nossa holding, né? Um deles, eu vou trazer aqui, não tem nada de técnico, mas a gente fala que a pessoa tem que ter cervejabilidade. O cara que não bebe não serve pra ser sócio. Não é nem isso, é o cara que não consegue conversar como a gente está conversando aqui, ele vai ser um sócio que eu vou ter uma relação mais delicada. Mas, para além disso, eu acho assim, os valores são os principais, cara. Porque você trouxe a questão técnica. Técnico você treina, bicho. Né? Então, assim, a gente fala muito, tem uma máxima que certamente alguém já trouxe aqui, que, poxa, você contrata pelo técnico e demite pelo comportamental. Né? Muitas empresas trabalham dessa maneira. Você olha o currículo do cara e tá lindo ali o que ele sabe fazer e às vezes até sabe. Mas o problema é que ele tem problemas no seu ponto de vista que comportamentalmente vai contra a tua cultura, contra os valores, o propósito da empresa, e aí você acaba demitindo. E o sócio é da mesma forma. Então, assim, se ele goza dos mesmos princípios que você, o técnico a gente traz, seja para uma capacitação dele, seja para as pessoas que estão sendo geridas por ele, né? Sim. Porque eu acho, assim, uma confusão também que ocorre bastante é o sócio pensar com cabeça de executor, né? O sócio, ele pode vir a exercer o cargo de executor por algum período de tempo. Mas quando você faz o mapeamento ali da tua empresa, o organograma, ele não pode estar lá para sempre, né? Tem que ser mais estratégico. Total. A visão tem que ser de cima, né? Então, assim, por isso que eu tô minimizando aqui um pouquinho que o sócio, ele tem que ter um conhecimento do business, é claro, com certeza. Mas o operacional, a gente traz um diretor executivo, a gente traz um gerente administrativo, e aí essa galera que vai tocar a banda. E uma banda não se faz só com violinistas, né? A gente tem que ter sócios de características diferentes e complementares. Vocês mesmos estavam dizendo isso. A gente tem perfis diferentes e são complementares. E é por isso que esse podcast está dando tão certo. Ah, bacana aí, ó. E eu costumo dizer muito que já é uma coisa, eu acho que já até trouxeram aqui também, mas que não é a empresa
que demite, né? Você falou assim, você contrata às vezes pelo técnico e demite pelo comportamental, né? Mas às vezes eu costumo pensar o quê? Que não é a empresa que demite, é a própria pessoa que às vezes se demite, que não se adequa muitas vezes à cultura da empresa, ou então que não carrega os mesmos princípios e valores, né? Que todos os outros da organização possuem. Então, eu acho que está muito na mão das pessoas, né? E não só a bagagem e experiência profissional é o que vai te segurar naquela vaga ou naquele trabalho, naquele emprego. Mas também como você se relaciona interpessoalmente com todos ali da empresa, né? Com Tanto certeza. quem tá em cima quanto quem tá embaixo, né? Com certeza. Isso é verdade. Eu tava numa palestra até da Moai, o jeito Disney de encantar os clientes, né? E aí Marcelo tava, quem ministrou a palestra, ele tava contando que foi feita uma seleção do cargo de CEO da Disney. E vocês conhecem essa história? Não, pode falar. Mas ele tava fazendo uma seleção para o cargo de CEO da Disney e tinha um currículo e um candidato que preenchia todos os requisitos. Então, assim, o cara tava com o currículo quase com os 2 pés já lá dentro do cargo. Mas na última entrevista, ele não deu bom dia para a secretária. E aí falaram, olha, isso é um dos nossos valores. Eu não tenho como o CEO... Você acabou de revelar quem você é. E isso para Disney não condiz com o exercício desse cargo. Então, assim, é exatamente isso que você está dizendo. Mais vale o que a pessoa faz do que está no papel ali e a qualificação técnica dela. Adorei. Tá sendo uma aula, tá sendo sensacional. Muito legal, porque é aquilo que até o motivo do convite, né? A gente fala sobre o empresário, sobre como iniciou e tal, mas a gente não entende como são os pontos, os detalhes. Então você tá trazendo essa história, tá trazendo conteúdos, eu acho que isso vale super a pena. Que bom. Entrando ainda dentro da sua história, do seu cenário, aproveitando a oportunidade, como foi essa migração? Migração não, como foi esse processo? Você tem como escola de advocacia, com seu irmão, bacana, mas como foram as oportunidades de ser empresário? Vamos lá, vou por ordem. Eu tive uma que não deu certo. E a gente brinca que lá, eu e meu irmão, que a gente só aceita erros inéditos. Então, assim, eu não erro de novo. Não 2 vezes. Mas a primeira oportunidade de negócio que nós tivemos foi um restaurante. Ele se chamava Vivá. E já que estamos falando para um público aqui de Brasília, ele ficava na 307 Norte. Naquela quadra do McDonald's. Sei. O ponto era ótimo. Muito bom. Os meus sócios detinham conhecimento de restaurante. E o que eu imaginava daquilo? Daí que eu falo, olha, eu sou advogado. Eu imaginava que aquele restaurante poderia propiciar um network interessante para os meus clientes. Então, assim, até me espelhando em um grande advogado aqui da cidade, que eu não vou revelar o nome, ele tinha um restaurante que não se comparava com esse que nós estávamos montando. Mas eu falei, poxa, para eu levar os amigos, para levar cliente, para fazer daquilo ali um momento descontraído, mas também de network, super válido, né? E aí o Vivá não deu certo. E para mim foi a minha maior pós-graduação em Direito Empresarial. O IDP me desculpa, eu tenho uma admiração e uma gratidão enorme por ele, mas eu vivi coisas ali, né? Na prática, exatamente. Que ninguém ensina na teoria. Que ninguém vai me ensinar em nenhuma legislação. Exatamente. Então, assim, poxa, desde o sócio comprar carne no Oba, que é a de melhor qualidade que você pode ter, mas que todo empresário sabe que não é o melhor local para se revender, né? Então, eu presenciei várias situações que eu vi como a gente não deveria fazer. E aí essa foi o primeiro negócio que nós tivemos, fechamos, assumimos um prejuízo e vida que segue, eu acho que faz parte, né? Depois disso... Isso já com o escritório? Com o escritório, tá. exatamente. Então esse foi o primeiro mote.
Primeira oportunidade de negócio que nós tivemos. E aí depois foram tendo outras. Eu não me lembro exatamente qual dessas. Mas a que a gente se debruça mais é a Global Incorporações. Hoje, ano passado, nós vendemos 303 unidades. Ela se propõe a fazer Minha Casa Minha Vida. Legal. E também Casa Prime. Mas lá, olha só, e aí... Porque eu acho que o cunho da pergunta é como é que essas oportunidades surgem. Sim. Eu tinha outros 2 clientes que faziam casas populares. E aí, eu tenho um relacionamento excelente com o sócio da Global Incorporações, é o Pedro. Ele, assim como o meu irmão, ele é sócio da holding. Então, ele é sócio de todas as outras empresas que não o escritório. Então, o meu irmão é meu sócio em todos os negócios. E o Pedro, à exceção do Vieira e Serra, também de todos os outros. Mas eu olhei e a gente conversou com o Pedro falando o seguinte: olha, Pedro, eu acho que o modelo de negócio que você está fazendo talvez não seja o melhor. Eu tenho 2 outras empresas que fazem de uma maneira diferente. E, inclusive, eu acho que dá para a gente aprimorar. Porque eles fazem a captação de recursos dessa maneira e eu acho que a gente poderia fazer dessa forma aqui. Quando a gente teve essa conversa com o Pedro, se eu não me engano, tem 4 anos. E a Global construía 6 casas no ano. Então, ano passado, a gente bateu 303 vendidas. Caramba. E estamos fazendo casas que a gente chama de alto padrão. Né? Então, casas no Lago Sul, com outra... Então, foi um crescimento exponencial. A gente vendeu ao todo 900 casas e concluiu 80 projetos. Então, assim, é esse smart money que eu falei, que às vezes o amigo... Antes do... Primeiro é cliente, depois vira amigo. E aí depois a gente acaba virando sócio. A gente tem uma frase que brinca, né? Que sociedade não se pede, nem se oferece, se conquista. Então é uma coisa que foi acontecendo de maneira natural. Quando a gente chega com uma perspectiva de crescimento dessa forma, e para as pessoas que a gente sabe que gozam dos mesmos valores que os nossos, é algo que a pessoa vai valorizar, né? Então, olha, você que me trouxe todo esse know-how, toda essa forma de fazer, então vamos fazer juntos. Né? Muito bom. Então a Global Incorporações surgiu assim, é um exemplo. Léo, eu imagino que você tenha passado aí por diversos desafios, né? Acabou de contar um pra gente aí que você, teve que dar um passo atrás, fechar o teu negócio, assumir o prejuízo. E eu imagino que muita gente que assiste aqui a gente hoje, né, empreendedores, eles têm o medo de arriscar, porque empreender, você precisa ter a coragem, né, para você poder arriscar, mas tem o medo de arriscar e de dar errado, né? O que te fez? Cara, dei errado. Beleza, guardei a experiência nessa caixinha aqui. O que te fez depois ainda ter coragem para, vou montar um novo empreendimento, ou então identificar a oportunidade e depois, vou seguir, quero empreender novamente? Tem, sei lá, algum fator assim que você considera que, me impulsionou, né, para seguir empreendendo? Bom, tem. Assim, eu acho que eu vou dividir essa pergunta em 2. Do principal desafio, né, que você perguntou, e do que me motivou a continuar empreendendo. Bom, eu acho que o principal desafio é o escritório, sempre, tá? Porque os outros business, de novo, eu entro como alguém que agrega, alguém que soma. Sim. Mas ele rodaria sem nós. A verdade é essa, nós não somos imprescindíveis, nós somos importantes. É diferente. No escritório, eu entendo que nós somos imprescindíveis. Então, o grau de responsabilidade é muito maior, né? E você ter sócio é muito bom. As pessoas falam, poxa, sócio é pior do que casamento, né? Tem umas... Ninguém gosta de fazer sociedade, né? Até porque... Mas assim, cara, eu tenho uma relação com meu irmão muito boa, né? Nós nunca brigamos, claro que já discutimos sobre ideias diferentes, mas eu tô contextualizando porque houve 2 desafios muito grandes que se mostraram muito proveitosos para nós, que foram as mudanças de sede. Então o escritório começou no Deck Norte. E aí
meu irmão falou, olha, Léo, vamos pro Brasília Shopping, cara, já deu 4 anos aqui. E eu acho que a gente precisa ir para um lugar mais adequado, fazer uma estrutura mais bonita. E nós não tínhamos receita para pagar o aluguel do Brasília Shopping quando a gente fez essa aposta. Por isso que eu tô trazendo que é um grande desafio. Pode parecer pouco, mas para quem era muito pequeno, e quem é muito pequeno sabe do que eu tô falando. Não, e tem empreendedor que passa por isso mesmo. Às vezes, colocar 500 mil num negócio, 1 milhão num negócio sem nem saber se vai dar certo, isso. né? Eu falei, como é que a gente vai assumir um compromisso de, eu me lembro, R$7.000 se não nos sobra isso ao final do mês? E aí ele falou, mas às vezes não nos sobra porque a gente tá onde a gente tá, né? E o Brasília Shopping, ele foi um trampolim pra gente. Foi lá que nós conseguimos muitos dos clientes que hoje a gente nos orgulha em ter. E eu fiz um contrato de 3 anos. Com 2 anos eu tive que sair porque ficou pequeno. Olha. Eu tive que contratar tantas pessoas e eu fiquei viúvo. Porque eu falei, cara, a gente montou tudo aqui, tá tudo lindo e a gente vai embora. E aí a gente foi pra onde? Pro Lago Sul. Na casa onde estamos hoje. Muito bonito lá até, por sinal. Mas a próxima vai ser mais. E aí a gente foi para aquela sede do Lago Sul e a gente... Mesma dúvida. Poxa, será que a gente tá dando um passo maior do que as pernas? E agora a gente está construindo uma casa de 1.600 metros. Nossa! Então a gente hoje tá de aluguel e a gente está indo para QL2, numa casa comprada, e é o próximo desafio. Então, assim, tem hora que a gente se vale da lei do atacante. Chuta a bola e corre atrás. Então, assim, você tem que ganhar musculatura para conseguir pegar mais peso. Então, a gente usa de várias analogias ali que faz todo sentido. É a motivação. Faz sentido. Mas isso é cultura. Porque, assim, tem frases que você usa que não te impactam tanto. Mas pra nós, a gente fala, lei do atacante. Só basta falar isso, a gente já sabe o que vai acontecer. Chuta a bola e corre atrás. E a outra pergunta que você tinha feito era o que motivou a gente ir para novos empreendimentos. Isso. Eu não vou ser... não vou faltar com a verdade para dizer que era porque tinha essa vontade genuína de empreender, nada disso. Como eu falei no início, meus tios eram todos advogados. E os almoços de domingo, o que se fala é sobre direito, sobre escritório, tudo isso. E eu ouvia muito a frase de que, olha, o direito não dá mais dinheiro como já deu. Né? Antigamente ganhava-se muito mais dinheiro do que hoje em dia dentro da advocacia. E eu sempre fiquei com isso. E de fato eu não via dinheiro. Eu estava no início de um escritório. Então, assim, eu precisava pensar em rendas que me gerassem, que me dessem esse fôlego enquanto o escritório não alcançasse essa maturidade. Né? Então, isso, claro que sozinho, não, porque senão eu abandonaria o direito e seguiria só pelo empreendedorismo. Mas a gente conseguiu perceber muito rapidamente a vantagem que isso me daria em relação aos meus concorrentes, que era esse conhecimento a fundo que eu coloquei. Falei, cara, eu sei, eu me recordo, Vitor e Fernanda, que eu estava numa audiência fazendo uma dissolução de uma franquia bem grande aqui de Brasília. Ou eu conto o santo ou eu conto o milagre. Né? Então eu tô contando o milagre. Não vou falar nomes. Mas eu tava fazendo uma dissolução de uma franquia bem relevante daqui de Brasília. E aí a juíza pediu uma pausa na audiência. Me chamou para dentro do gabinete dela para ela entender como funcionava a operação do cartão de crédito, porque ela estava sem entender. Então, assim, você vê como uns detalhes de quem é empresário consegue influenciar dentro de uma decisão de um magistrado. Sim. Entendeu? Algo que poderia passar, poxa, pra que eu preciso saber disso? Eu sei todo o código de Código Civil, posso saber das leis de SA, posso saber, enfim, de tudo. Mas se você não souber onde aquilo se aplica na prática, cara, nada disso vale. Então, assim, eu acho que foram por esses dois motivos. Porque eu via uma outra fonte de renda
e outro porque eu vi que aquilo ali podia me trazer um diferencial. Legal. E até, assim, a maioria das pessoas, e não é criticando quem trabalha de funcionário ou CLT, mas se pergunta assim, pô, como que eu posso ficar milionário? Como que eu posso ficar bilionário? Né? Se você se imagina trabalhando, sendo funcionário, às vezes, né, muitas vezes CLT que existem vários benefícios, mas quanto tempo você vai precisar acumular, né, de salários e investir, fazer os juros compostos trabalhar ao seu favor a longo prazo para você se tornar um milionário? Sendo que, às vezes, você usou uma palavra muito legal ali, que é trampolim, né? Uhum. Às vezes uma jogada onde você se arrisca como empreendedor. E pra mim, eu acho que só tem um único jeito de você chegar num bilhão, por exemplo, é sendo empreendedor. Não tem como você sendo funcionário. Cara, é muito difícil. Então, assim, às vezes as pessoas têm medo de encontrar esse trampolim, né? Ou até medo de arriscar tudo porque não conseguem ainda enxergar como que elas vão sustentar aquele custo, coisa desse tipo, né? Mas fica naquela expectativa, pô, será que eu vou e vai dar errado? Chutar a bola, né? Joga a bola pro universo e corre atrás, né? Eu respeito muito quem não tem essa ambição. Uhum. De verdade, eu acho que assim, é um custo alto que você paga para você viver desses sonhos. Porque também poucos empresários vão conseguir chegar a 1 bilhão. Mas é isso que move todos eles a tentar empreender todos os dias, né? Eu falei que nós somos 4 irmãos, né? Tem uma caçula, que aí tem uma disparidade grande de idade, mas nós 3 somos muito sequenciais, né? Meu irmão tem 3 anos a mais do que eu, minha irmã 1,5, e aí depois vem eu. Essa irmã, que também fez direito, ela é servidora pública. E ela nunca teve estômago para advogar ou para fazer qualquer tipo de aposta. A vida dela, ela é feliz sendo servidora pública. Né? Então, assim, por isso que eu tô dizendo, eu respeito muito e eu aprendi a respeitar, na verdade. Porque todas as vezes que eu trazia um advogado lá pro escritório, eu achava que ele tinha a mesma ambição do que eu. E isso era um grande problema, porque eu já errei várias vezes em oferecer coisas muito além do que o cara gostaria de receber, ou na verdade, não gostaria, desculpa, do que ele pretendia, e ao mesmo tempo, a minha expectativa era que ele fizesse coisas muito além do que ele estava disposto a fazer. Então, por exemplo, quantos jantares eu não vou ao longo da minha semana, quantos almoços eu não marco, quantas vezes a jornada se estende muito além das 8 horas. O cara não tá disposto a fazer isso. E tá tudo bem. Então, assim, quando você entende que esse estilo de vida, porque não deixa de ser um estilo de vida, é uma opção, e que tem gente que opta por ter uma vida mais tranquila, mas que essa escolha, ele tá em detrimento de dinheiro, porque ele tá abdicando de uma possibilidade de ganhar muito mais, aí cada um fica do seu lado. Muito bom. Eu adorei essa observação, porque a gente está falando sobre empreendedorismo, business, empresários, e a gente também tem que entrar nesse olhar, né? Poxa, se eu não quiser seguir nesse caminho, se eu tiver interesse de ser, de fato, um profissional de CLT, se eu quiser seguir na carreira como servidora pública, tá bom também. Isso é muito legal. E aquilo, empresários atendem essas pessoas, né? Então, tem muitas empresas que buscam ser essas pessoas como clientes. Então, acho que tem oportunidades para todos, assim, todas as pessoas, né? E lá em casa diverge, viu? Eu não sei da de vocês. Lá em casa também. Mas lá em casa, minha mãe falava, Léo, você tem que estudar para concurso. E meu pai, não, você tem que ser o dono do seu nariz. O dia que você quiser tirar férias, você vai. Você não se preocupa com nada. Inclusive, no nosso escritório, eu sempre faço menção a isso. Porque eu comentei que meu avô era o sócio do meu irmão. E a ajuda que nós tivemos foi, ele deu um cheque de R$10 mil na época para que nós pudéssemos comprar as mesas. E meu pai custeava o aluguel. Então, ele fez isso por 3 ou 4 anos e essa foi a ajuda que nós tivemos. Então, a mobília meu avô custeou com aqueles 10 mil e o aluguel. E minha mãe falava, poxa, você tem que estudar para concurso. Eu tive
2 amigos na época de estágio que fizeram um concurso para juiz e passaram. Nós éramos 3. Os 2 viraram juiz. Um juiz do Tribunal de Justiça e o outro do Tribunal Federal. Sim. Eles, Léo, estuda, cara, para concurso. Eu te faço um plano de estudos. Em 6 meses você passa. Eu falo, cara, quem disse que eu quero? Pô, quem sou eu para julgar uma causa? Eu sei advogar. Então, assim, eu tenho um lado. Eu não preciso ser imparcial. Não preciso dizer quem tá certo ou tá errado. Eu sei dizer que o meu cliente tá certo. Então, essa responsabilidade eu não quero. Mas você tava falando aí, não sei como é que é na casa de vocês, mas lá em casa, engraçado, eu sou filho de funcionários públicos ali praticamente, né? Eles gostavam da estabilidade, esse negócio. Isso. Faz concurso, tal, estabilidade, férias, benefícios e... Enfim, eu segui muito mais... para iniciativa privada, né, e para o lado empreendedor. Mas a gente observa que essas opiniões, elas muitas vezes a gente tem dentro de casa e elas se divergem, né? Eu fui o único da minha família que, cara, tinha uma veia mais empreendedora de querer, de ter coragem de montar negócio, etc. Enquanto todos os outros, minha irmã, por exemplo, zero isso. Ela gosta de ser a funcionária e tá tudo bem, né? Que nem a gente falou. Mas até para trazer um pouco do teu conhecimento de negócios aqui em Brasília, você enxerga alguma boa oportunidade hoje, você tendo vários lados, conhecendo um pouco de vários negócios, enxerga alguma boa oportunidade que exista aqui em Brasília, tipo algum ramo, alguma coisa assim ou não? Vitor, eu acho que segmento, a gente fala que segmento, ele, quando você diz que é uma boa oportunidade, essa oportunidade já passou. Né? Então você vê quando a pessoa... Ricardo Amorim também fala isso, ele Pois é. Eu não o imitei, não tô dizendo. É que eu já vi uma palestra excelente sobre isso. Eu acho que ele te imitou, tá, Léo? Não, ele não sabe quem sou. Mas ele fala sobre isso, é muito interessante em palestras, é muito legal. Pois é, eu tenho alguns amigos que eu já dei esse toque. Então, assim, poxa, o mercado imobiliário tava pegando fogo, aí o cara vira corretor. Aí depois... O mercado de seguros estava em alta, aí passa a ser corretor de seguros. Aí fica quicando e você não exerce algo perene, você não tem uma profissão e ninguém te conhece por nada, né? Então, quando você me fala, pô, tem algum mercado em alta nesse momento? O que eu vejo, tá? Eu já advoguei lá atrás muito para startups. E eu acho que a gente estava aqui comentando sobre a cultura de Brasília. Acho que no fim das contas a gente está falando disso, porque a gente falou tanto dos nossos pais, com essa cultura mais de servidor público, de estabilidade. Eu acredito que a nossa geração tá mais empreendedora. Não sei se é porque eu tô enviesado em razão do meio que eu circulo, mas eu vejo assim muito mais empresas expoentes, né? Isso aí eu também. Então, e eu advoguei lá atrás... E isso muito lá atrás, isso deve ter uns 12, 11 anos, para as startups, né? E eu estava conversando com um dos meus sócios, o Renato Santos, que é um craque, que inclusive já deixo a sugestão aqui, ele participou daquele programa do Justus, Legal. Roberto Justus. Do Roberto Justus, Eu sei. Me fugiu o nome. Daqui a pouco... O Aprendiz. O Aprendiz. Perfeito. Acho que ele ganhou o Aprendiz. O Vitor adora ver televisão. É brincadeira. Não, mas ele é um craque, velho. Mesmo. Ele era eu coordenava o Empretec. Aí, viu a piada sem graça? É disso que eu tô falando. Até atrapalhou a linha de raciocínamento. Mas vou aproveitar a pausa e vou pedir um pouquinho. Com certeza. Porque a gente vai cortar isso aqui, né? Claro. Com certeza. Mas tá bom, obrigado. Mas... Não, obrigado. Voltando, o que eu tava dizendo? Da Empretec, do Renato. Voltando, justo. E aí eu tava conversando com o Renato Santos e ele comentando o quanto que ele tem investido em startups e como algumas dessas startups têm, de fato, se revelado não só como promissoras, mas como bons negócios. Então, assim, cara, eu acho difícil arriscar, né? Mas eu tenho visto com um olhar mais com bons olhos essa parte, né? De startups. Eu acho que
tem boas empresas em Brasília, sem mencionar nomes aqui, mas que tem um futuro promissor. Teve inclusive uma agora que recebeu um investimento altíssimo, né? Isso saiu em todas as revistas e tudo. Você mostra que Brasília realmente tem um celeiro também bom para isso. Bacana. Até aproveitando essa parte sobre empreendedorismo, business aqui de Brasília, conta um pouco sobre o Grupo Moai pra gente, como é que é esse trabalho, que é muito legal. Bacana, vamos lá. A Moai, ela é de difícil definição. Porque as pessoas perguntam, e eu até falei isso, eu falei, olha, vamos dizer o seguinte, eu e não sou mesmo, tá? Eu não sou maçom, mas é como se fosse uma maçonaria de empresários. Então, não é uma associação, porque é uma empresa, mas ela tem uma característica, uma natureza tão genuína de ajudar os empresários, e o ecossistema é tão forte que é mais ou menos isso. É uma associação que quer ajudar e tem esse cunho de maçonaria, porque a gente, pelo que se ouve, né, os membros se ajudam entre si, né? Então, é um ecossistema que é autofomentável, as pessoas se ajudam. E como é que se ajudam, né? Aí que tá. Tem palestras, tem encontros de network, que para quem vive do empresariado e do setor privado é fundamental. Mas o principal produto da Moai são os conselhos estratégicos. Então, os conselhos estratégicos, como eles funcionam? Uma vez no mês, os empresários se reúnem. Então, você tem ali 10 empresários se reúnem. Cada um apresenta uma dor que está vivenciando dentro da sua empresa e os outros o auxiliam a poder criar uma solução para aquele desafio dele. Conselho ali, né? É um conselho estratégico. É como se você fosse faz às vezes de um conselho de uma grande empresa, né? Só que por meio de empresários multissetoriais. Então, assim, vários empresários de outros negócios que às vezes conseguem tirar um coelho da cartola, que você tá tão imerso naquele problema que você não consegue enxergar, né? Então, é isso, cara. A Moai eu sou fã de carteirinha, não tô falando aqui enquanto sócio, a gente estava conversando antes. Sim. O Vini, que é o CEO, é um trator de execuções. Então, assim, a gente AV muito grande. Hoje a gente está com quase 600 empresários na rede. Pô, que bacana. É muito legal. Muita gente. Isso para o nosso universo de Brasília é altamente relevante. E eu acho que está só crescendo, cara. A gente criou agora, recentemente, o Conselho High-End. É um conselho para empresários com faturamento acima de 50 milhões. Então, aí você já começa a subir o sarrafo da maturidade do empresário. Eu sempre falo assim, não tem empresário melhor ou pior do que o outro. Tem o período de maturação, né? As experiências que você teve, quem te aconselhou, quem foi teu mentor, como é que você... E aí você vai crescendo, né? Então, assim, se a pessoa se dispuser a seguir a cartilha de um cara que já chegou lá, muito provavelmente ele também vai alcançar esse mesmo sucesso. E aí, quando você está nesse círculo virtuoso, né, dentro de um high-end, por exemplo, a chance de você ter boas sacadas é enorme. Interessante. E eu acho que é até muito mais acessível do que você pagar uma mentoria, às vezes, com um cara... Observação. Muito mais, cara. E assim, eu falei isso, eu acho que assim, a pessoa tem que entrar buscando esse aprimoramento enquanto empresário e para a sua empresa. Mas o bônus disso tudo são os amigos que você faz, porque todo mundo se torna muito amigo, e o network que você cria. Então, assim, quando você tem uma mentoria, é claro que há um compromisso maior por meio do seu mentor para com a execução e o sucesso daquelas dicas que ele está dando, né? Daquelas sugestões, orientações. Mas você não consegue ter o network que um conselho desse te propicia, né? Legal. Então, assim, o último conselho, eu sou coordenador lá.
acho que todos se tornaram clientes um do outro. E de uma maneira natural, né? Porque eu passo a entender do seu negócio, eu sei como te ajudo, e aí minhas dicas são tão precisas que você vai optar por me contratar do que aquele outro profissional terceirizado que não sabe do seu negócio. Né? Então, Verdade. por isso que eu tô dizendo, é algo que vai de uma maneira Palavra de muito... confiança também, né? Total. Uma confiança ali entre... as pessoas, muitas das pessoas que eu conheci na Moai frequentam a minha casa hoje e as esposas são amigas e os filhos se tornaram amigos, por isso. Muito bom. Por isso que eu tô dizendo que tem esse cunho... eu tô com medo de estar sendo errado na expressão, porque de fato eu não conheço, mas de maçonaria e das pessoas serem muito ligadas uma à outra. Não, legal. Mas assim, pelo que eu entendo também, o conceito da maçonaria também vai para esse lado, né? Das pessoas se ajudarem, enfim, para auxiliar um ao outro. Auxiliar um ao outro. E faz aí, aproveitando já, falando da Moai, faz o jabá aí, como é que existe... Existe algum canal onde as pessoas podem se conectar, então aplicar para fazer parte desse grupo? Ou ele é seleto? Enfim, onde que as pessoas conseguem ter acesso a participar desse grupo aí? Olha só, a gente tem todos os níveis de empresário. Desde o que está abrindo a empresa, né? Até o high-end que eu acabei de mencionar. Sim. Então, assim, você consegue circular dentro de todas essas faixas. Depende do teu momento, né? Um belo canal é o Instagram, né? Eu não sou do comercial. Só mandar uma mensagem. Mas lá é bem acessível. Não é? Foi bem super acessível. Você entra lá, entra no link, se cadastra, tem as opções, super acessível. Mas se tiver dificuldade, me manda no privado que eu faço essa articulação. Essa intermediação. Excelente. E a gente já tá meio que caminhando pro final, Léo. Uma pena. Pra mim também. Tem alguma mensagem que você possa deixar aí para esses jovens empreendedores, ou então até mesmo para quem pensa em empreender e ainda não deu aquele primeiro passo, mas que essas pessoas que querem inovar, às vezes criar algo novo, enfim, tem alguma mensagem para você deixar para essas pessoas que vá fazer sentido e que vá até, inclusive, às vezes motivar elas? Não pretendo criar uma frase de impacto aqui, tá? De verdade. Mas, assim, se eu puder dar um conselho, começa e não para. Porque... Constância, né? A quantidade de empresas que a gente viu que tinha um futuro promissor, mas que as pessoas não se sentiam confortáveis de lançar aquele produto ou aquele serviço por quererem estar sempre com algo extremamente aprimorado e aí acabaram fracassando, é enorme, né? Então, assim, outras tantas que a pessoa simplesmente começou, e é a sugestão que eu estou colocando, e diante dos desafios foi aprimorando o serviço, foi aprimorando o produto, essas estão lá na frente. Então, assim, eu acho que às vezes, talvez por receio, talvez com medo, né, de fato, desse fracasso, do julgamento e tal, não inicia. Então, assim, não demora muito não, começa. Eu já vi empresas de startup, tinha um produto fantástico, Vitor, que era para médicos e hospitais. E o nosso cliente, ele ficou aprimorando tanto o aplicativo dele, que outro muito pior foi lançado. Ele falou, não, mas daqui a pouco, quando a gente lançar, a gente vai engoli-lo, porque ele não tem isso, não tem isso, não tem isso, não tem isso. E, de fato, era muito pior. Mas ele demorou tanto que esse outro desenvolveu tudo isso e já estava com o mercado todo na mão. Caramba. O resultado foi, ele nunca lançou. Caramba. Que forte, que forte. Então, assim, começa e não para. Maravilhoso. E essa dica de consistência, cara, tá presente em vários podcasts. É mesmo? Pois é. Porque, assim, mas é porque é uma realidade, né? Exato. A gente não precisa inventar uma roda e criar um... Cara, é isso, é iniciar, né? E ter a consistência de se manter no processo, né? De fazer o dia a dia. Muito legal esse papo que a gente teve contigo aqui, Léo. E tenho certeza que a gente vai te trazer no futuro novamente para falar de outras verticais aí, de outras
de outras oportunidades aí que eu tenho curiosidade ainda. Mas conta para o pessoal como que eles te acham nas redes sociais, ou então acham o teu escritório de advocacia. Bacana. Pô, pra mim que é um prazer estar aqui, de verdade. Foi um bate-papo super agradável. Bom, de rede social é @leosrv e o escritório é @Vieira e Serra. Né? Todos os outros, pelo meu pessoal, todas as outras empresas estão lá também. Eu tentei listar para que as pessoas achassem fácil. Muito bom. Excelente. E você, Fernanda? Onde que as pessoas te acham aí nas redes sociais? @FeSeguros e, claro, também @Capital Business, né? Pra achar a gente, né, amiga? Verdade. A gente sempre fica, não fala, né? Não. E se você gostou desse episódio, deixa aí seu like. Se você tá no Spotify, segue a gente, dá 5 estrelinhas lá pra gente lá no Spotify. Deixa o seu like, deixa comentários, tá? A gente nunca pede isso, né? Não, nunca pede, que a gente é muito maravilhoso. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Mas é bacana, até para compartilhar com outras pessoas. Se você gostou, achou bacana, isso ajuda até o crescimento do próprio Capital Business, porque a ideia é cada vez mais trazer mais empresários, mais histórias, até para agregar para vocês. Então, acho que é mais uma questão de ajuda, né? Ajuda mútua. Exatamente. E você, Vitor, onde é que o pessoal te acha? Nas redes sociais vocês me encontram em @VictorMinaia, ou então no YouTube ou no Instagram, @Canal do Broker. Arrasou. É isso, pessoal. Muito obrigado aí por assistirem mais um episódio. Obrigada. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Obrigadão. Beijo. Obrigada.